7 revelações do Espírito Santo em Eclesiastes que estão se cumprindo na vida de quem não desistiu do amor. Senhor, antes de qualquer palavra nascer, o teu silêncio já é consolo. Há corações que chegam cansados, mas ainda dispostos a crer. Há feridas que o tempo não curou, mas que o teu amor compreende. Neste instante, não pedimos milagres visíveis, pedimos presença, porque a tua presença é o milagre que sustenta todos os outros. Eclesiastes nos lembra que há um tempo para tudo, e o Espírito Santo sussurra que este é o tempo de ouvir, o tempo de deixar que a alma respire, que o coração volte a sentir, que o amor reencontre o seu sentido. Entre as linhas do teu tempo, há mistérios que só o amor decifra, e nós que tantas vezes corremos atrás do vento, agora paramos para perceber o que permanece. Não queremos entender tudo, queremos estar onde tu estás. O mundo se agita lá fora, mas aqui dentro o Espírito repousa. Ele vem como vento que cura, como brisa que entende, como consolo que não exige nada, apenas acolhe. Hoje, Senhor, entregamos os restos, as esperas, os silêncios, as saudades, porque em tuas mãos o que parecia fim se transforma em começo. O Espírito Santo trabalha nas ruínas do que amamos, reconstruindo o que o tempo tentou apagar. Que esta seja uma oração que se torne abrigo, uma narrativa que desperte fé, um encontro entre o humano e o eterno. Há um propósito escondido na dor dos que não desistiram. Há uma promessa viva nos que ainda acreditam no amor, mesmo depois de tudo. E é para esses corações que o céu se inclina agora, para revelar o que o Espírito sempre quis dizer, que nada foi em vão, e que o amor verdadeiro, sempre será o caminho de volta para Deus. Amém. A dor e o encontro. Há dores que não gritam. Elas se escondem atrás de sorrisos disfarçadas de força. São aquelas que o tempo não explica, mas que o Espírito Santo conhece de cor. Eclesiastes fala de um tempo para chorar e um tempo para rir. E entre esses dois extremos há um espaço sagrado, o lugar onde o amor é provado. O Espírito não ignora o sofrimento, ele o transforma em revelação. Quando tudo se desmorona, o coração aprende o idioma da eternidade. Há um aprendizado que só nasce quando os planos se desfazem. É ali, nas cinzas do que não deu certo, que o Espírito se manifesta, não com barulho, mas com uma presença que reconstrói por dentro. Quem não desistiu do amor conhece esse território silencioso. Sabe o que é esperar quando o tempo não responde. Sabe o que é acreditar quando o milagre ainda não chegou. E é nesse intervalo que o Espírito Santo trabalha. Enquanto o mundo busca respostas, ele oferece sentido. Enquanto tudo parece imóvel, ele reorganiza o invisível. A dor, então, deixa de ser castigo e se torna revelação. Eclesiastes diz que há tempo de rasgar e tempo de costurar. O Espírito é aquele que costura. Costura o coração partido, ponto por ponto, até que o amor volte a pulsar. Não como antes, mas mais maduro, mais puro, mais consciente do que é eterno. Talvez o segredo seja este. As feridas que você carrega são marcas do lugar onde o Espírito te encontrou. Ele não te evitou no sofrimento. Ele te esperou dentro dele. Enquanto a alma se quebrava, o céu te moldava. E o que parecia perda era apenas o lapidar do amor. Eclesiastes revela que há tempo de calar e tempo de falar. E o Espírito Santo fala agora, não em palavras, mas em paz. A paz que nasce quando você entende que Deus não se ausentou, apenas te amadureceu. Que o amor não terminou, apenas foi ensinado a permanecer. A dor é o ponto onde o humano se encontra com o divino. É o lugar onde a fé perde o controle e o Espírito assume o comando. E quando isso acontece, até o sofrimento se ajoelha diante do propósito. Há um encontro escondido na dor dos que amam. E nesse encontro, o Espírito Santo revela que cada lágrima é uma semente, e que nenhuma delas será desperdiçada.
porque tudo o que nasce do amor floresce no tempo de Deus. O paralelo entre as páginas de Eclesiastes há mais do que sabedoria, a confissão. Salomão, o homem mais sábio de seu tempo, escreveu esse livro não em meio ao brilho dos palácios, mas nas sombras do arrependimento. Tendo provado todos os prazeres e buscado todos os caminhos, ele chegou à mais humana das conclusões. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Essas não são palavras de desespero, mas de despertar. O rei que teve tudo percebeu que nada sustentava o coração quando o amor não estava no centro. E é aí que o Espírito Santo começa sua obra, quando o humano se descobre limitado e a alma, cansada de tudo, reconhece sua sede pelo eterno. O Espírito se manifesta na curva da renúncia, naquele instante em que o orgulho desaba e o silêncio se torna oração. Salomão, que construiu templos e reinados, viu ruir dentro de si aquilo que o ouro não podia manter: a paz. Eclesiastes é o eco de um homem que entendeu que o brilho do mundo apaga, mas a luz de Deus permanece. E esse mesmo movimento espiritual continua se repetindo na vida de quem ama. O Espírito Santo ainda revela o eterno dentro do efêmero. Assim como Salomão, muitos buscam sentido nas realizações, nas promessas humanas, nos amores que prometem eternidade, mas duram apenas uma estação. E quando o coração se cansa, o Espírito começa a ensinar o que o tempo não ensinou. Ele mostra que a verdadeira sabedoria não está em acumular, mas em desapegar, não em possuir, mas em compreender, não em vencer, mas em permanecer. Eclesiastes fala do ciclo da existência. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir. O Espírito revela que esses ciclos não são punições, mas processos. Cada estação da vida tem um propósito divino escondido. E quem ama aprende a discernir o sagrado até na dor. O paralelo é claro. Assim como Salomão precisou perder tudo para reconhecer o essencial, também nós somos conduzidos por caminhos onde o Espírito apaga as luzes do supérfluo para acender a chama do essencial. Ele nos ensina que a vida não é um acúmulo de conquistas, mas uma purificação constante do coração. E quando a alma aceita isso, o deserto se torna altar. Salomão descobriu que o amor é o único tesouro que o tempo não consome. E é essa revelação que o Espírito continua a manifestar naqueles que não desistiram. Porque quem continua amando, mesmo entre lágrimas, está mais perto da verdade do que quem possui todas as respostas. A jornada de Eclesiastes é a jornada de todo o coração que amadurece. É o caminho do excesso à essência, da busca à contemplação, da pressa à paz. E o Espírito Santo é o companheiro dessa travessia, o guia invisível que transforma vaidade em sabedoria e perda em revelação. Salomão terminou o livro dizendo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas o Espírito Santo completa dentro de nós: ama e tudo o mais se revelará. Porque o amor é o mandamento que explica todos os outros. E quem não desiste dele, vive o cumprimento silencioso de Eclesiastes dentro do próprio peito. A aplicação espiritual. Eclesiastes é o retrato da alma em transformação. Um espelho onde o Espírito Santo revela não apenas o tempo das coisas, mas o sentido oculto que habita em cada estação da vida. Para aqueles que não desistiram do amor, o livro deixa de ser uma reflexão antiga e se torna um mapa espiritual, um roteiro vivo que o Espírito escreve dentro de cada coração que ainda crê. E é nesse caminho que surgem as 7 revelações. A primeira revelação é a beleza do tempo. O Espírito Santo ensina que o tempo não é inimigo, é aliado. O que parece demora é apenas o cuidado de Deus disfarçado. Há um tempo de nascer e um tempo de renascer. E quem permanece no amor entende que tudo chega na hora exata, nem antes, nem depois. O tempo é a prova de que o amor verdadeiro não se apressa,
apenas amadurece. A segunda revelação é a sabedoria da dor. O Espírito não desperdiça sofrimento. Ele transforma feridas em portais, perdas em propósito, silêncio em escuta. O que te feriu ontem é o que te tornará inteiro amanhã. Eclesiastes fala de um tempo de rasgar e um tempo de costurar. E o Espírito costura cada pedaço com fios de compaixão. A terceira revelação é o mistério do silêncio. Quando Deus parece ausente, o Espírito está mais perto do que nunca. Ele fala em linguagem de paz, e o coração que aprendeu a ouvir o silêncio já não precisa de sinais. Eclesiastes nos ensina que há tempo de calar, e nesse calar o Espírito revela o que as palavras não alcançam. A quarta revelação é o despojamento da vaidade. Tudo o que é construído fora do amor se desfaz. O Espírito Santo desfaz o brilho do supérfluo para revelar a luz do essencial. Eclesiastes sussurra que tudo é vaidade, não como lamento, mas como libertação. A alma que entende isso deixa de buscar glória e passa a buscar sentido. A quinta revelação é a força da constância. O Espírito habita na fidelidade dos que permanecem. Ele está com quem ama, não quando é fácil, mas quando é necessário. Eclesiastes fala de estações, e o Espírito ensina que permanecer é florescer no inverno. O amor verdadeiro não muda com o clima, é raiz que resiste às tempestades. A sexta revelação é o poder do recomeço. Há tempo de perder e tempo de encontrar, tempo de cair e tempo de levantar. O Espírito Santo conduz os que não desistiram a entender que o fim nunca é o fim. O amor ressuscita nas ruínas, refaz os caminhos, reacende a fé. Porque o que é regado por lágrimas, o céu faz florescer. E por fim, a sétima revelação, o chamado da eternidade. Eclesiastes afirma que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o Espírito desperta esse dom nos que amam. Eles vivem no tempo, mas pertencem ao eterno. Entendem que o amor é a forma mais pura de eternidade, porque vem de Deus e retorna a Ele. Essas 7 revelações se entrelaçam como notas de uma mesma melodia. Elas não são apenas ensinamentos, mas manifestações do Espírito Santo na vida de quem continua amando, mesmo cansado. Cada revelação é uma promessa que se cumpre no silêncio, uma resposta que brota no tempo certo. O Espírito Santo cumpre Eclesiastes dentro da alma dos fiéis. Ele ensina o valor do tempo, o sentido da dor, o dom do silêncio, o desapego da vaidade, a fidelidade da constância, o milagre do recomeço e a beleza da eternidade. E enquanto o mundo corre atrás do vento, os que amam caminham com o sopro do Espírito. Eles não buscam entender, eles confiam. Eles não correm, eles permanecem. E assim, sem perceber, tornam-se testemunhas vivas de que o amor é a linguagem mais antiga e mais nova de Deus. O chamado pessoal. Há um instante em que o Espírito Santo deixa de falar sobre o mundo e começa a falar dentro do coração. E esse instante é agora. Entre as linhas de Eclesiastes há um convite silencioso. Não apenas compreender o tempo, mas viver dentro dele com amor. Não apenas sobreviver à dor, mas permitir que ela se torne sabedoria. Não apenas acreditar em Deus, mas deixar-se transformar por Ele. O Espírito não chama os perfeitos, chama os disponíveis. Ele se move entre os que insistem em amar, mesmo cansados, entre os que perdoam em silêncio, mesmo feridos, entre os que continuam esperando, mesmo quando tudo diz que é tarde demais. Esses são os escolhidos do amor, os que permanecem. Eclesiastes fala de um tempo de juntar pedras e um tempo de espalhá-las. O Espírito Santo te chama agora a recolher o que restou, a fé pequena, as lembranças partidas, o pouco de esperança, e colocar tudo nas mãos de Deus.
porque o pouco nas mãos do Eterno se torna plenitude. Nada é pequeno quando é sincero. Nada é esquecido quando é entregue com amor. O chamado não é para fazer mais, é para ser mais. Ser mais leve, mais verdadeiro, mais presente. É um convite para viver o que se aprendeu e não apenas ouvir o que se crê. O Espírito Santo não quer o teu esforço. Ele quer o teu espaço. Ele quer habitar onde antes morava a pressa, quer encher o que antes era vazio, quer curar o que antes era ferida. Eclesiastes diz que há um tempo de guardar e um tempo de lançar fora. Talvez o chamado de agora seja esse: deixar ir o que não floresce, o que pesa, o que impede o amor de respirar. Porque o Espírito só constrói onde há liberdade. Ele não força a porta. Ele espera que o coração abra por amor. Há algo sagrado em permanecer quando todos foram embora. Há algo divino em continuar crendo quando nada parece mudar. E o Espírito Santo reconhece essa fidelidade. É nela que ele age. Enquanto você acha que nada acontece, o céu está em movimento. Enquanto o tempo parece vazio, o propósito está crescendo em silêncio. Este é o chamado: continuar amando. Mesmo sem respostas, mesmo sem provas, mesmo sem aplausos. Porque o amor é a única oração que o Espírito traduz sem palavras. E quando o coração escolhe o amor, o próprio Deus se manifesta. Eclesiastes termina dizendo que tudo o que o homem fizer será trazido à luz, e o Espírito revela que tudo o que for feito com amor já é luz. O chamado, então, não é futuro, é presente. É viver hoje o que o Espírito já plantou, a paciência do tempo, a sabedoria da dor, o silêncio que acolhe, o desapego que liberta, a fidelidade que sustenta, o recomeço que inspira e a eternidade que chama. Há um novo tempo nascendo dentro de você e o Espírito Santo é o vento que o anuncia. Nada precisa ser igual ao que foi. Nada está perdido, porque o amor verdadeiro, sempre encontra um caminho de volta. A oração, Senhor. Diante da tua eternidade, as palavras se tornam pequenas. E mesmo assim, o coração insiste em falar, não porque te compreende, mas porque te reconhece. Reconhece-te nas pausas, nas esperas, nas perdas e em tudo o que o tempo ainda está revelando. Hoje não te pedimos pressa. Pedimos profundidade. Queremos aprender a amar como o Espírito Santo ensina, sem exigir, sem controlar, sem desistir. Queremos viver o que Eclesiastes proclamou, que há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu e que todo tempo é sagrado quando é vivido contigo. Derrama sobre nós a sabedoria do silêncio, a força da constância, a leveza do recomeço e a paz de quem sabe que o amor nunca é em vão. Senhor, muitos chegaram ao fim de si mesmos, mas o teu Espírito é o recomeço de todos os fins. Transforma as cinzas em jardim, os cansaços em esperança, os atrasos em maturação. Que cada coração que te busca encontre abrigo em tua fidelidade. Tu és o Deus que trabalha no invisível, que costura o tempo, que recolhe as lágrimas e as devolve em forma de revelação. Faz-nos compreender que até o que doeu fazia parte do teu amor e que o que se foi não se perdeu, apenas cumpriu seu papel na nossa transformação. Eclesiastes nos ensina que há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Mas o Espírito Santo revela que em ti tudo é encontro. Mesmo o silêncio é companhia, mesmo a dor é caminho, mesmo a espera é oração. Hoje entregamos o que não sabemos resolver, o passado que pesa, o presente que confunde e o futuro que assusta. Tudo te pertence, Senhor. E porque te pertence, tudo se transforma. Fica em nós, não como lembrança, mas como vida. Que o teu Espírito continue a soprar sobre os campos do nosso coração, fazendo brotar o que parecia estéril, refazendo o que o tempo consumiu.
E quando o mundo nos esquecer, lembra-nos de que o céu nunca nos perde de vista. Porque o teu amor é contínuo e o teu espírito é promessa viva, e onde há amor, há eternidade. Amém. Bênção final. O tempo passou, mas o espírito permaneceu. E enquanto as estações mudam lá fora, algo silencioso floresce dentro da alma. Eclesiastes não termina em vaidade, termina em revelação. O homem que buscou tudo sob o sol finalmente compreendeu. Tudo tem sentido quando é vivido com amor, e nada tem valor quando o amor se ausenta. O Espírito Santo continua a cumprir essa verdade na vida dos que não desistiram, naqueles que choraram sem testemunhas, mas continuaram acreditando, nos que esperaram sem garantias, mas não perderam a ternura, nos que foram feridos, mas ainda assim escolheram amar. Esses são os filhos do Eterno, os que encontraram sabedoria nas ruínas e esperança nos silêncios. O céu olha para eles com carinho, e enquanto o mundo corre atrás do vento, o Espírito sopra sobre esses corações fiéis, dizendo sem palavras: o amor venceu. Venceu o medo, venceu o tempo, venceu a dor. Porque o amor que vem de Deus nunca se perde, apenas muda de forma até se tornar paz. Há uma suavidade nova no ar. Não é o fim, é o cumprimento. As revelações que Eclesiastes guardava agora habitam em quem viveu o processo, em quem aprendeu que a paciência é sabedoria, que o silêncio é voz, que o tempo é mestre e que o amor é a resposta que nunca envelhece. O Espírito Santo continua escrevendo histórias com mãos invisíveis e talvez, neste exato momento, ele esteja terminando um capítulo dentro de você. Aquele em que a dor se transforma em fé, a espera se transforma em promessa e o amor, finalmente, se reconhece eterno. Que esta bênção permaneça sobre ti como um manto leve, que o tempo te ensine com doçura, que a dor te purifique sem endurecer, que o silêncio te revele o essencial e que o amor te mantenha de pé, mesmo quando nada fizer sentido. E quando tudo parecer se calar novamente, lembra-te, o Espírito não parte, ele repousa. Ele é o fôlego por trás de cada renascimento, a brisa que visita quem ainda acredita. Vai então com paz, com a serenidade de quem entendeu que viver é confiar, e com a certeza de que o amor verdadeiro, é a própria presença de Deus disfarçada de permanência. O céu está em movimento, e o Espírito Santo continua cumprindo, em cada coração que não desistiu do amor, as mesmas revelações que um dia ecoaram em Eclesiastes: o tempo, a dor, o silêncio, a entrega, a fidelidade, o recomeço e a eternidade. Tudo se cumpre no amor, e tudo o que é amor permanece. Fique com Deus.